Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos estudando a igreja primitiva, o primeiro capítulo desse curso. Estamos agora na página 93. O título do nosso tópico diz O Apóstolo João, o item 3 da página 93. Estamos estudando o ano 90 da era cristã, em plena perseguição de Domiciano, 20 anos depois da destruição de Jerusalém. Eu tenho falado para vocês que o cristianismo tem crescido muito entre os judeus. Isso é importante porque isso vai gerar perseguição também. A perseguição contra os cristãos não será só do Império Romano, mas os judeus que ainda farão outras revoltas, eles vão perseguir os judeus que se convertem ao cristianismo, ok? Mas agora vamos falar do apóstolo João, que ele vai ser preso durante a perseguição de Domiciano. E aí vai ter a história que nós conhecemos no Apocalipse. Ele estando na ilha de Patmos recebe a revelação. Então, o ano 90 da era cristã diz assim o nosso comentário. João pastoreava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde Paulo evangelizara na primeira e segunda viagens missionárias. O apóstolo João foi preso e enviado à ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse durante o reinado de Domiciano. Então eu coloquei aí Apocalipse 1:9, que diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Essa perseguição é exatamente essa perseguição de Domiciano. Essa prisão ocorreu próximo do ano 90. Eu cito aí o historiador, até um historiador católico, Daniel Rupes, da Academia Francesa de Letras, que ele diz: por ocasião da perseguição de Domiciano, encontramo-lo em Roma, onde sofreu, segundo Tertuliano, o suplício do azeite a ferver. Escapou e depois foi condenado a trabalhos forçados e desterrado para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Ou seja, alguns historiadores, nós vamos ver esse historiador Tertuliano, nós estamos no ano 90, ele viveu próximo do ano 210, vão cerca de 120 anos à frente dessa perseguição. E ele descreve que João ele chegou a ser jogado num azeite, num caldeirão de azeite quente, só que não lhe causou dano nenhum. O exemplo de João não é o único contado nesse período de cristãos que, em meio à perseguição, eles sendo torturados, e teve casos deles não sentirem dor. João, claro, teve que ter um milagre para ele poder sobreviver. E até por conta do plano de Deus, ele teria ainda a revelação do Apocalipse, né? O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia também comenta sobre essa perseguição e prisão. Ele diz: é tradição que nesse tempo o apóstolo e evangelista João, que ainda vivia, foi condenado a habitar a ilha de Patmos por ter dado testemunho do verbo de Deus. Pelo menos Irineu nós veremos, é um outro cristão de destaque, que ele vai aparecer agora no segundo século da era cristã, que deixou muitas obras que eu vou passar para vocês, tá bom? Ele diz: pelo menos Irineu, quando escreve acerca do número do nome aplicado ao anticristo no chamado Apocalipse de João, diz no livro 5 contra as heresias, textualmente sobre João, o que segue. Ele diz: mas se fosse necessário atualmente proclamar abertamente seu nome, seria feito por meio daquele que também viu o Apocalipse, já que não faz muito tempo que foi visto, mas quase em nossa geração, ao final do império de Domiciano. Mas deve-se saber que de tal maneira brilhou por aqueles dias o ensino de nossa fé,
que até os escritores alheios à nossa doutrina não vacilaram em transmitir em suas narrativas a perseguição e os martírios que então ocorreram. Indicaram, inclusive, com total exatidão a data ao referir que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules daquele ano em Roma, junto com muitos outros, foi castigada com desterro, expulsão da pátria à ilha de Pontia, por causa de seu testemunho sobre Cristo. Como nós vimos que Domiciano está perseguindo até parentes dele, tá bom? E está perseguindo autoridades também que haviam se convertido ao cristianismo. Tudo isso lembrando porque era o ódio que essa religião pagã que dominava Roma, o ódio que ela tinha pelo cristianismo. Tá, porque Domiciano estava acusando os cristãos de serem uns traidores da religião romana. E por isso ele está perseguindo. Então, se ele estava expulsando e perseguindo até autoridades, penso que ele fazia com os cristãos mais simples, ok? Bom, o historiador prossegue. Ele diz: a perseguição de Domiciano revela-nos um grande fato. Nos 27 anos que se seguiram à morte de Nero, a nova fé alargou as suas posições, subiu na escala social até as esferas superiores e passaram a pertencer à igreja membros da aristocracia, como Acilo Glabrião, cônsul no ano 91. Mesmo no seio da gens Flávia, eu coloquei até um comentário lá embaixo, a família de Domiciano, Diocleciano, Tito e Domiciano, ou seja, até nessa família que ele se chamava era Flávio Domiciano, Então, no seio da família Flávio, Cristo deixou cair a sua semente. É muito possível que Tito Flávio Sabino, prefeito da cidade ao tempo de Nero e irmão de Vespasiano, tivesse recebido alguma luz evangélica. E Flávio Clemente, também seu filho, primo de Domiciano, bem como sua esposa, Flávia Domitila, pertencem já com certeza, ele coloca, aceita, juntamente com os seus filhos, que eram prováveis herdeiros do imperador. O que esse historiador está dizendo é o seguinte: diversas autoridades, até nos dias de Nero, diversas autoridades haviam se convertido ao cristianismo. Sempre lembrando, comparando cristianismo com paganismo, a aceitação era muito grande, até por uma questão natural. Em se tratando do espiritual, então é que o cristianismo, claro, ganhava longe, porque é a mensagem que traz um bem para o espírito, para a alma do homem. Mas até o culto pagão era uma coisa horrível. Ia um casal lá no culto de Diana dos Efésios, aí o marido tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas, era o nome que eles davam às mulheres que participavam daquele culto. E o próprio sacrifício de animais também era algo que era desagradável para o homem, para a família. Então, até no sentido natural, o cristianismo era superior ao paganismo, Chegar num templo, ver aqueles sacerdotes pagãos, aqueles adivinhos recebendo demônio, se contorcendo, aquilo era uma coisa horrível para o cidadão comum. Então, quando eles receberam a mensagem do Evangelho, o cristianismo estava crescendo. Importante, tanto entre os judeus, que abandonavam o judaísmo para seguir o cristianismo, quanto no paganismo também em Roma. Bom, o comentário prossegue. Aos cristãos foi adicionado o imposto por eles viverem como judeus, ou seja, acreditando em um só Deus. O que vai acontecer? Os judeus eles pagavam um imposto, uma oferta, na verdade, que eles criaram,
que era uma oferta anual que eles davam para o templo, para a manutenção do templo, né? Porque tinham peças de ouro, tudo, para a riqueza do templo e o trabalho religioso. Como o templo foi destruído no ano 70, o que Domiciano vai fazer? Precisando de dinheiro, ele está perdendo guerra, está perdendo soldado, tem que contratar mais soldado, né? Ainda está tendo que pagar um tributo ao rei da Dácia, que venceu o exército dele, né? Venceu 2 legiões, então ele está precisando de dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai criar um imposto. Então, esse imposto, os judeus e aqueles que viviam como judeus deveriam colaborar para o templo de Júpiter, que na verdade era para o recurso do imperador. Então eu coloco aí, que o historiador fala sobre esse imposto que Domiciano criou. Ele diz: pensou-se a seguir nos judeus e nos cristãos. Nesse ponto, Domiciano pôs em prática uma manobra cujo sentido até hoje não é claro. A partir da destruição de Jerusalém, o Estado romano cobrava para Júpiter, isto é, em seu proveito, o imposto ritual de dracma, que outrora todo fiel da Santa Torá pagava para o templo. Mas, na verdade, as administrações de Vespasiano e de Tito não tinham se mostrado muito exigentes a esse respeito. Domiciano ordenou que a iníqua contribuição passasse a ser cobrado com extremo rigor, e deviam pagá-lo não somente os judeus circuncisos, mas também todos aqueles que, segundo se pensavam, viviam como judeus, isto é, os que acreditavam no Deus único. Isso incluía os cristãos, ou seja, os cristãos foram taxados com imposto, né, por esse imperador. Os primeiros a serem atingidos pertenciam à aristocracia. O cônsul Acílio Glabião, cujo jazigo de família na Via Salária constitui a mais antiga necrópole cristã, ou seja, cemitério cristão, né? Necrópole, cemitério. Flávio Clemente, que há muito tempo estava sob suspeita por causa da sua inércia no tocante ao culto oficial, e que, conforme diz Suetônio, que é um historiador romano, foi condenado à morte por uma suspeita muito leve. E sua esposa Domitila, que foi desterrada para a ilha Pandatária e cujo nome designa ainda hoje um dos mais belos setores da Roma subterrânea das catacumbas. A suspeita imperial chegou ao ponto de mandar procurar na Palestina os descendentes daquele que se dissera rei dos judeus, filhos humildes do apóstolo Judas, e trazê-los a Roma, a fim de submetê-los a um interrogatório que, aliás, não levou a nada. Diz a história que eles realmente queriam saber se alguém estava preparando uma revolta entre os judeus, porque era descendente do rei Davi, e inclusive Jesus era descendente do rei Davi, né? No final do primeiro século, a população de Roma era de 1 milhão de habitantes. Então, para vocês poderem comparar, a cidade de Petrópolis, aqui, a cidade serrana, que é uma cidade grande, né, povoada, são cerca de 300 mil habitantes. Ou seja, Roma seria 3 vezes a cidade de Petrópolis, né? Ou seja, era uma cidade grande. E também eu sempre falo isso para alertar o seguinte: não havia uma igreja em Roma, como os católicos querem dizer, né? As igrejas, nesse período, elas eram independentes e certamente haviam muitas igrejas. Porém, realmente a história diz que haveria uma igreja principal ou uma igreja maior, tá bom? Mas não tinha nenhuma ligação com o catolicismo romano, que na verdade vai surgir depois. A única coisa que vai surgir do catolicismo
nesse período, durante essa perseguição, os bispos que vão negar a fé na hora da perseguição. Vão aceitar adorar o demônio para não morrer, e assim as igrejas deles continuavam funcionando normalmente. Nesse caso, só tinha que pagar um imposto. Né? Na perseguição de Nero, os bispos, os pastores não tiveram oportunidade de se arrepender, de sobreviver. Não, era pegar e matar. Mas aqui os pastores e bispos, bastava eles amaldiçoarem o nome de Jesus, entregarem os livros sagrados, ok? E participar de um culto de adoração a Júpiter. Um culto, como vocês sabem, que era culto de possessão demoníaca. Então, vai surgir um grupo de bispos e pastores que eu digo que eles já começam um princípio de catolicismo. Um princípio de catolicismo. O comentário prossegue. O cristianismo havia crescido, o judaísmo e o paganismo estavam em franca decadência. A perseguição foi uma reação da religião pagã, pois a história afirma que os templos pagãos estavam vazios, enquanto as igrejas cresciam. E também Domiciano era muito ligado à religião de Roma e aos seus sacerdotes. O historiador romano Suetônio, em sua Vida dos 12 Césares, essa é uma obra que ela está disponível até no site do Senado, é uma obra escrita próximo do ano 112 da era cristã. Então ele descreve a vida desse imperador e como ele era ligado à religião. Como eu disse para vocês, isso é importante porque isso influencia na perseguição. O irmão dele e o pai dele não perseguiram o cristianismo, porque eles eram soldados, eles não eram religiosos. Já Domiciano era. Então vejam que esse historiador, como ele descreve a religiosidade desse imperador. Ele diz: mandou correr jovens virgens no estádio e ele mesmo presidiu a corrida, vestido de um fato de púrpura à grega, trazendo na cabeça uma coroa de ouro em que estava representado Júpiter, Juno e Minerva, e tendo ao seu lado o Flamíndial, que era o nome masculino de Júpiter, que era o sacerdote, de Júpiter, e os sacerdotes da família Flávia, vestidos como ele, à exceção de terem o seu retrato sobre as coroas. Essa corrida de jovens virgens, pelo que os historiadores descrevem, era uma corrida de homossexuais. Não? E foi publicado aqui no Brasil, depois eu vou passar o título desse livro para vocês, mas o título do livro é Homossexuais que Fizeram História. E esse livro ele fala com orgulho que Domiciano e Nero, esses dois que perseguiram o cristianismo, esse livro ele cita com orgulho que ambos eram homossexuais. O comentário do historiador prossegue. Solenizava todos os anos as festas de Minerva e tinha até estabelecido um novo colégio de sacerdotes desta deusa Minerva, de que vários membros tirados à sorte deviam ser encarregados de dar magníficos combates de animais, de representações teatrais e dos prêmios de eloquência e de poesia, ou seja, os dias festivos dessas divindades tinha que ter alguma apresentação. Enquanto, pelo que diz, o pai dele e o irmão dele largaram os templos sem reforma. Eles, além do incêndio de Nero, teve um segundo incêndio no ano 80. Aí o que Domiciano faz? Ele reforma todos esses templos para agradar os deuses, pensando que os deuses iriam reverter a situação de derrota que ele estava tendo em guerras. O comentário prossegue. Reconstruiu muitos dos grandes edifícios incendiados, entre outros, o Capitólio, que tinha sido novamente queimado. Levantou no Capitólio um templo a Júpiter guardião. Fez levantar tantos arcos triunfais com troféus
e carros em relevo, e tantas estátuas de Jano que puseram em grego num dos monumentos. É bastante, ou seja, você já homenageou demais os deuses, tá ok? Então, essa obra foi escrita no ano 121, ou seja, cerca de 30 anos depois desse período que nós estamos estudando de perseguição. Esse homem, ele era tão religioso, eu coloquei aí para vocês também, já na página 97, uma moeda, tá bom? Onde você tem do lado esquerdo o rosto de Domiciano e à direita você tem um templo com 4 colunas, com a estátua de Júpiter ao centro, assentado entre as de Juno e Minerva, seguido da inscrição Capitólio restaurado, ou seja, eu fiz uma restauração no templo de Júpiter. Então, lembrando, por que isso é importante para a história da igreja? Porque as derrotas que os romanos estão tendo estão sendo colocadas na culpa dos cristãos, como os cristãos sendo os culpados. Por quê? Os deuses teriam abandonado Roma e permitido essas derrotas, porque os cristãos diziam que Júpiter não existia, que essas divindades não existiam. Então, daí a ira de Domiciano e a razão da perseguição. Porque, em segundo lugar, isso é importante também, porque na história, irmãos, quando o Apocalipse diz que João vê no capítulo 12 um dragão lançando um rio atrás da mulher, ele muda de dragão, chama Satanás de serpente. E como que é interpretado? Por que serpente? Porque a serpente pervertia a palavra de Deus lá desde o Éden, ok? Foi o que ela fez com Eva. Então, essa religião, na verdade, ela vai seguir uma perversão doutrinária na história, mudando diversas doutrinas cristãs, mudando diversas doutrinas, e aí surgindo uma outra igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela é completamente diferente da igreja cristã. Nesse período que nós estamos vivendo, já vai ocorrer uma divisão entre igrejas, por conta exatamente desses bispos e pastores que aceitam adorar o demônio para não morrer. Quando terminar a perseguição, quem é que vai sobreviver? Aqueles pastores que eles aceitaram participar de culto de possessão demoníaca para não morrer. Então, vão começar a surgir conflitos, ok, entre as igrejas. E a igreja de Roma será a principal, porque ela é o centro da perseguição. Essa perseguição de Domiciano mesmo, ela foi centralizada em Roma. A próxima perseguição, a de Trajano, nós já veremos histórias, tá bom, de outras regiões também perseguindo, mas eram poucos casos, tá bom? A maioria das perseguições elas eram centralizadas em Roma. Em Lia, então, a perseguição era pior, tá ok?